Eu vou passar a palavra agora ao Jorge, que vai nos brindar com a sua sabedoria, o seu conhecimento e experiência. Obrigada, Jorge. Gratidão, gratidão você também. Foi surpresa, achei que era o Arnaldo, mas boa noite para vocês todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe. Eu estou com a página, chamamos a página lá do Google Meet, da instituição que nós presidimos, porque o nosso estava dando problema aqui, nós não estávamos conseguindo entrar. Aí só vou entrar por esse aqui, que está mais fácil de entrar, e nós entramos por ele, Posto da Assistência Espírita. Então, nós vamos comentar, na realidade vamos fazer uma reflexão sobre a questão da melancolia, que era uma palavra utilizada muito comumente no século XIX, conforme consta no capítulo 5, no 25º item. É mais ou menos o que nós chamamos hoje de depressão. É questão de termo, de terminologia. E o espírito François de Geneve, ele explica, né? Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se afadiga, preso ao corpo que lhe serve de cárcere, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a fadiga, a prostração, uma espécie de desalento, e vos julgais infelizes. O detalhe dessa passagem, aqui deste item 25 do 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, é a questão do corpo que sofre a influência dessa emoção, desse pensamento, desse sentimento. O corpo que acaba ficando afatigado, prostrado, desalentado, trazendo alguma coisa muito ligada a uma profunda impotência, infelicidade. E ele está exatamente dando para nós algumas dicas de que o nosso corpo acaba sofrendo a influência do nosso estado mental, até porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade formam a nossa energia mental. Isso equivale a dizer que, como eu estou pensando e como eu estou sentindo, de acordo com a vontade em que eu direciono pensamento e sentimento, eu estou gerando energia mental. E, consequentemente, o corpo vai sofrer a influência da energia mental a partir da sede do espírito no corpo físico, que é o cérebro físico. E é mais ou menos por aí que eu gostaria de comentar a melancolia, a depressão, a infelicidade, a sensação de impotência, considerando esses detalhes também de que o físico ele responde por esse estado de energia mental provocado por pensamento, sentimento e vontade. Quando nós não usamos a vontade para mudar a nossa vida, eu quero mudar, eu posso mudar, eu consigo mudar, em face do poder de realizar a minha mudança, será que eu tenho capacidade de mudar? E eu tenho capacidade de mudar e mereço mudar a minha vida para melhor? Se eu não tenho um padrão mental nesse nível de proatividade, de saber que eu tenho poder de realizar a minha mudança, eu entro ou fico preso, mantenho-me escravo a um outro padrão de pensamentos que formam crenças
crenças do tipo: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não dou conta, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo mesmo. Isso, na realidade, são clichês. Na realidade, vem de um esquema cognitivo negativo formado por pensamentos e sentimentos, dando base a essas crenças escravizantes. E para que nós possamos sair dessas crenças escravizantes e trabalharmos em nós uma outra forma de pensamento para criarmos crenças proativas, como eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, as nossas emoções são atributos do espírito. Porém, as nossas emoções necessitam das funções neuroquímicas do cérebro para se manifestar. Também. Então, o cérebro é muito importante na produção desses neuroquímicos, dessas enzimas, dessas substâncias, dessas sinapses cerebrais, dessas junções neurônicas, dessas funções do nosso sistema nervoso central, para você ter esse estado de prostração, de alegria, de ânimo, de desânimo, de potência, de impotência. O nosso cérebro, na realidade, o cérebro humano, é, claro, obviamente, o mais evoluído de todos os seres vivos na nossa Terra. E ele é formado, para quem não sabe, só para nós relembrarmos exatamente, por 3 camadas sobrepostas. Nosso cérebro físico. E essas 3 camadas sobrepostas são consequências de um longo processo de evolução do ser humano, inclusive a partir dos seres inferiores, dos seres irracionais. A primeira camada do nosso cérebro físico é conhecido como o sistema R, ou cérebro reptiliano. Por quê? Porque é uma camada do nosso cérebro físico herdado dos répteis. Aí se localizam os componentes neurológicos responsáveis pelas funções automáticas até de sobrevivência. E nessa região, nesse sistema R ou reptiliano, esse sistema é responsável pelo comportamento também agressivo. A própria noção de espaço territorial e as primeiras noções de formação de grupo social, como herança dos répteis. Quando nós cultuamos as chamadas emoções agressivas, nós geramos uma energia mental muito tóxica e vamos produzindo um comportamento reptiliano, ou movimentos emocionais que poderemos categorizar como movimentos traiçoeiros, venenosos. A segunda camada é a camada conhecida como sistema límbico. Essa camada que nós herdamos dos mamíferos irracionais, porque nós somos mamíferos racionais. Então, essa camada, na realidade, é responsável pelas emoções mais primárias. Essa camada límbica, ela está ligada às nossas sensações de medo, de raiva, também de manutenção do grupo social, também do processo de uma visão de organização gregária de grupo, como também no reptiliano. Agora, quando nós nos fixamos emocionalmente nesse sistema límbico, herdado, como eu disse, lá dos mamíferos, ainda em nível que nós chamamos de paleomamíferos, ou seja, ainda da irracionalidade, tornam-nos extremamente emotivos, muito passionais. O movimento dessa camada cerebral tem exatamente como base as nossas emoções primárias. Emoções como a ira, a raiva, o ódio, a agressão, a agressividade, tornando pessoas chamadas de pavio curto, que, por qualquer motivo, nós explodimos com a nossa irritabilidade, com a nossa agressividade. Estamos funcionando essa camada límbica do nosso cérebro.
queira ou não queira, está havendo funções neuronais aí. Tanto reptiliano como límbico, há funções dos neurônios. E, nesse caso, a nossa energia mental está sempre em convulsão, quando estamos em nossas energias primárias. Ora, nos sentimos perseguidos, com medo, com fobias de tudo. Ora, nos irritamos intensamente quando as coisas não saem como nós gostaríamos que saísse. E quando nós damos vazão a essas emoções egóicas, sensualistas, bem primitivistas, que estão sediadas nessas camadas mais primitivas, límbicas e reptilianas do cérebro, nós nos desequilibramos intensamente. Portanto, nós também maculamos a nossa energia mental. Agora, a terceira e última camada do nosso cérebro físico, sede da realidade espiritual, é o chamado córtex cerebral. E essa camada é mais nobre, é responsável pela nossa inteligência, porque aí nós estamos falando de uma camada ligada exatamente aos seres racionais. Nós estamos falando porque é do córtex cerebral que nós também temos a capacidade de raciocinar, de discernir, de usar a linguagem de comunicação, de aprendizado pelas emoções mais nobres e não as emoções advindas das camadas límbicas ou reptilianas. Isso é o nosso cérebro físico, porque é um cérebro animal, nosso corpo é um corpo animal. Nós somos animais racionais. As funções mais nobres do ser humano, nesse neocórtex, ou córtex cerebral, que é a parte mais nobre, a camada mais nobre do nosso cérebro, com certeza, tudo de nobreza que façamos na condição humana e não subhumana, de violências, de perseguições, advém das funções das camadas do córtex cerebral, que é a última camada que surgiu no processo evolutivo do cérebro humano. Para quem interessa isso, para nós espíritos estudarmos isso, nós estamos falando, a partir de melancolia, de que os nossos sentimentos interferem no físico, tanto quanto o físico também interage com a nossa realidade mental. E considerando essa camada nobre do neocórtex, que a ciência tem chamado, e nós vamos falar um pouco também de o ponto de Deus, as emoções nobres essenciais são estimuladas nessas camadas e, evidentemente, materializadas também lá do nosso corpo sutil, do nosso perispírito, ligada a partir desse córtex pré-frontal, que é exatamente essa região, como eu disse, a última formada na configuração que completou o cérebro humano para nós usarmos o raciocínio. E é nessa região nobre que os neurocientistas descobriram esse chamado ponto de Deus, localizados nos chamados lobos temporais. Aí, nessa camada mais nobre, há esse processamento de informações sensoriais em significados derivados para ou retenção apropriada da memória visual, ou a compreensão de uma linguagem, da associação das emoções, e as pesquisas com neuroimagens, com as investigações do cérebro, demonstram que, ao se pensar em Deus, ao se pensar no amor ou experimentar o amor através da imaginação também, outros sentimentos nobres, dentro dessas pesquisas de neuroimagens, se percebe que essa região nobre, o neocórtex, fica iluminada, é uma área que se ilumina com os sentimentos nobres. Por isso que os cientistas, os neurocientistas, têm chamado essa região de o ponto de Deus. E quando o ser humano ele consegue elevar o seu padrão vibratório por meio das emoções superiores, as nossas células, os nossos neurônios, vão produzindo substâncias que nós chamamos de neurotransmissoras, que auxiliam no equilíbrio da nossa mente. Por isso
é muito importante para todos aqueles que querem viver com mais equilíbrio, buscar uma forma de reprogramar a maneira de pensar, de sentir, a partir da vontade, até para se libertar das emoções primárias, advindas da região límbica e da região ainda reptiliana. Seres humanos vivem, muitos, nessas camadas cerebrais, permitindo com que essas partes cerebrais funcionem mais do que a parte nobre, que é a nossa humanização, que é a nossa racionalização, que é a capacidade de nós podermos realmente pensar em Deus. E quantos seres humanos são dominados por essas camadas inferiores do próprio cérebro? Portanto, por meio do desenvolvimento das emoções superiores, para que o cérebro funcione de uma maneira mais iluminada, conforme constado pela neurociência, com as neuroimagens, ou seja, ficarmos mais harmonizados, mais felizes. E as ligações neuronais, como eu disse, as famosas sinapses, funcionam de forma idêntica, tanto quando a pessoa está em estado de sensualismo, como também quando ela está mergulhada nas emoções superiores, mais nobres. O que vai variar em relação a esse funcionamento neural é o resultado produzido. No sensualismo vai trazer um resultado péssimo, tóxico. Nas emoções superiores vai trazer resultados benéficos e salutares. E as emoções sensualistas estimulam os movimentos egóicos, sombrios. Claro que isso jamais gerará equilíbrio. E as emoções superiores, exatamente esses movimentos essenciais, essa conexão com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, com o amor, são geradores de equilíbrio para a própria cura. Isso mesmo. As emoções elevadas, superiores, com ela nós nos curamos. É um processo de autocura. E o nosso cérebro acende, ilumina-se quando nós oramos. Está lá a ciência mostrando o ponto de Deus no neocórtex. E ao nos elevar, o nosso cérebro vai se iluminando, conforme provado nas neuroimagens. Então, o cérebro é esse órgão maravilhoso que serve de instrumento à energia mental do espírito. Se o cérebro é o instrumento do qual o espírito se serve para se manifestar no mundo físico, voltando lá no início, quando eu disse que pensamento e sentimento precisam ser regidos pela minha vontade. Se eu trabalho a minha vontade firme de querer mudar a minha vida para melhor, através da busca dos sentimentos nobres, efetivamente eu estou produzindo energias mentais superiores, iluminadas, potencialmente poderosa para a minha transformação, trazendo-me saúde total. Ao contrário, se eu não uso a vontade de trabalhar pensamentos e sentimentos e me deixo levar pelos desejos e não pela vontade de transformação, desejo é do mundo egóico, todo desejo é do mundo transitório, todo desejo é do mundo ainda da quase que irracionalidade, porque normalmente os desejos estão ligados ao sensualismo, ao querer as coisas transitórias, ao desejar realmente o poder, enquanto que a vontade está ligada à nossa essência, como eu disse, às manifestações dos ideais superiores. Então, nós podemos utilizar a energia mental tóxica, proveniente de pensamentos e sentimentos negativos, para desequilibrar as funções do nosso cérebro e também intoxicar as energias mentais, tanto quanto nós podemos utilizar a mesma energia mental procedente de pensamento e sentimentos nobres para iluminar, para potencializar, para ascender todos os nossos projetos de vida. Veja a importância do nosso corpo físico, como está lá o nosso irmão explicando no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando de melancolia, sabendo que os corpos sofrem as consequências também desses estados de prostração, de impotência. Porque sempre os nossos pensamentos trarão algum resultado. Os meus pensamentos geram as minhas ações. E eu me responsabilizo por minhas ações, porque as minhas ações geram pensamento nos outros. Eu sou responsável por isso também.
E se o pensamento gera ação e a ação gera pensamento nos outros, é importante e é fundamental que nós possamos desenvolver o amor através desse processo de elevação. E eu diria que quando nós nos conectamos com a lei de amor, justiça e caridade, acaba sendo um processo de elevação irresistível e automático quando, eu falo automático mesmo, em termos de funcionamento na nossa estrutura cerebral, automaticamente nós vamos produzir energias salutares quando eu começo a desenvolver sentimentos nobres a partir do amor, da justiça, da caridade. E quando nós vibramos o amor, esse cérebro vai se iluminando, como a neurociência tem demonstrado com neuroimagem, como eu disse lá no início. E é um processo até de forma automática, isso é captado por instrumentos humanos, produzindo exatamente com maior pujança, eu repito, os neurotransmissores. E esses neurotransmissores, os mais conhecidos como endorfinas, para, de alguma forma, termos capacidade de dominar a dor, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e outras, com equilíbrio nós podemos realmente estar produzindo para que nós possamos fazer funcionar adequadamente e controlar as funções do nosso corpo a partir das energias mentais. Já antigamente em Roma, Juvenal dizia que mente sã traz saúde para o corpo, que é o mente sane corpore sane. Nós somos convidados a tomar contato com os nossos pensamentos. Nós não somos obrigados, nós somos convidados pela vida o tempo todo. Olha, presta atenção, como Jesus disse, vigie. Isso é prestar atenção, não somos obrigados, mas somos, pela oração, estarmos atentos, percebendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que, através da vontade, que é totalmente diferente do desejo, vontade é essencial, desejo é do mundo egóico, do mundo transitório, do mundo sensual. Então, por meio da vontade, nós possamos libertar de qualquer negativismos. Negativismos esses geradores de energias mentais tóxicas. E, mudando exatamente os nossos pensamentos, nosso sentimento pela vontade firme, nós geraremos saúde mental, saúde emocional, saúde física para nós mesmos. Isso existe já um campo da medicina conhecida como neuropsicoimunologia, médicos trabalhando na certeza de que o nosso processo imunológico está ligado às nossas emoções, está ligado, portanto, aos nossos estados mentais. Embora essa medicina, a neuropsicoimunologia, são ainda do ramo do materialismo. Eles não estão falando de espírito, mas eles já sabem disso. E tomarmos consciência disso faz parte do nosso dever de humanidade. Por quê? Porque quando eu me deixo levar pelas camadas inferiores do meu cérebro, efetivamente eu estou sem a consciência de que faço parte do mundo de seres já racionais. Então é o meu dever de ser humano, na condição de ser humano, nós temos o dever cada vez mais de nos humanizar nesse sentido, usar a razão, o sentimento, o discernimento, a nossa vontade para a nossa transformação. E essa humanização se dá pela consciência plena dos nossos pensamentos, que levam à evocação dos sentimentos nobres, que, por sinal, são as virtudes essenciais da nossa vida plena e saudável. A oração, a meditação, o relaxamento, as práticas do bem, a percepção por meditações do belo, do bom, da harmonia, da paz, do amor, são estímulos extremamente importantes para que nós possamos estar produzindo energias mentais elevadas para sair de depressões, ou sequer nem entrar. Para nós possamos entender como doenças, elas são criadas de alguma forma, e é imprescindível que nós possamos refletir que nós estamos o tempo todo envolto em nossa energia mental, sempre formada por pensamentos, sentimentos e vontade ou desejo. Se for desejo, o resultado será tóxico. Quando eu falo desejo das coisas transitórias, eu desejo trabalhar, não, eu
tenho vontade firme de ser um trabalhador, porque o trabalho é toda ocupação útil da mente. Desejar trabalhar é refazeção de coisa, é gastança de energia, porque está no mundo das coisas transitórias. Quando eu trabalho efetivamente por vontade, eu quero trabalhar e não estou trabalhando por obrigação, evidentemente eu estou trazendo para mim energia absolutamente nobre. E dependendo da natureza de energia mental que nós podemos produzir saúde ou doenças em nossa mente e o nosso corpo físico. Até porque eu digo que a doença é filha do doente. E numa visão mais profunda de doença e doente, se a doença é minha filha, eu não tenho que rejeitar. Eu preciso aprender, dentro de uma percepção, aceitar, refletir, decidir e agir para fazer uma ressignificação da doença que eu criei, que a doença não vem de fora. A doença é criada pelo doente. Como filha do doente, eu posso fazer uma ressignificação do meu estado doentio. E posso usar algumas palavras padrões que possam mudar essa crença limitante para uma crença proativa. Apesar de eu estar doente, apesar dessa doença eu ter criado pela minha vigilância, eu sou amor, eu sou saúde, eu sou paz, eu me amo profundamente, começo a mudar os meus padrões, eu me respeito completamente. Eu começo a trazer para mim numa identificação na luz essencial que nós somos, porque nós somos luz porque viemos da luz plena que é o nosso Criador. Aí eu começo a me identificar com a luz e vou diluindo aos poucos a doença que eu mesmo criei, ao invés de eu ficar nesse impulso de afastamento da doença, porque quanto mais eu tenho impulso de afastamento daquilo que me desagrada, aquilo que eu não quero, mais aquilo vai estar próximo de mim. Todo porque a nossa mente não aceita negação. Então, as crenças limitantes, os pensamentos automáticos negativos, os sentimentos negativos geram uma energia mental muito tóxica, tornando-se os verdadeiros causadores de todos os tipos de patologias. E é inegável que existem causas materiais, claro, ninguém discute, mas não apenas causas materiais. As áreas de ciência, por exemplo, a ciência que lida especificamente na dimensão da saúde humana, estão voltando para os chamados estudos dos genes, buscando nos cromossomas as possíveis causas genéticas dentro de uma abordagem materialista. As pesquisas realizadas por essas ciências materialistas têm demonstrado até relativamente que muitas doenças elas são resultado de alterações genéticas. Algumas delas tentam mostrar, dizendo que essa é a causa. O problema que se cria nessa questão é de se buscar uma causa genética para uma doença. Na realidade, a alteração genética não é causa, é efeito. A alteração genética vem anteriormente uma energia, que é a energia mental, que vai fazer a alteração do fisiológico. Então, a medicina inverte o processo. A causa seria a alteração genética, mas não. Na realidade, a alteração genética é efeito do estado mental, que a medicina não trabalha, embora a neuropsicoimunologia, tentando falar de uma forma mais profunda e mora dentro das raias materialistas, considerando as alterações genéticas como causas também das nossas doenças. Porque a causa reside no nosso psiquismo, a partir da energia mental que imprime nos genes essa tendência à doença, que ele traz já íncita em si mesmo ao reencarnar. O ser humano que está reencarnado, ele já traz em latência algum tipo de disfunção genética, do qual mentalmente ele potencializa e dispara exatamente esses genes que possa trazer uma patologia, ou ele neutraliza pelo próprio comportamento de energias mentais salutares e nobres. E essas neurociências tentam provar que as doenças psíquicas são causadas por alterações cerebrais, seja pela diminuição ou aumento das chamadas neurotransmissoras, do qual eu citei há pouco, seja pelas alterações das células cerebrais, como, por exemplo, na depressão, que, para esta medicina ainda materialista, é causada por alterações no metabolismo dos neurotransmissores, ou seja, uma produção inadequada ou desarmônica de dopamina, de noradrenalina, sobretudo de serotonina. Mas, na verdade, novamente, a medicina, a psiquiatria, acaba tomando o efeito pela causa.
As doenças são formadas pelo estado psíquico. A medicina trabalha com efeito o tempo todo. Enquanto a medicina trabalhar com efeito, a doença permanece. Aqui nessa ou em outras encarnações. Sem dúvida. E nós não temos como duvidar, sem sombra nenhuma de dúvida, que nas doenças psíquicas, especialmente nesses transtornos psicóticos, devem existir alterações, claro, das células cerebrais. Mas a causa, evidentemente, vem anterior a qualquer explicação meramente materialista. Porque ocorre também uma flutuação dos níveis dos neurotransmissores secretados, resultando no aumento ou na diminuição, dependendo do tipo da doença a pessoa está em termos psicóticos. Então, há uma relação direta das doenças mentais com algumas alterações, sem dúvida, como as neurociências têm demonstrado, mas repito que elas são efeitos e não causas. Enquanto se aplicarem os medicamentos para atacarem efeitos, apenas vão aliviar, porque a causa permanecerá. Como eu disse, são efeitos e não causas das doenças. A matriz se encontra no psiquismo do espírito, na energia mental, pensamento, sentimento, vontade, eu formo as energias superiores. Ou pensamento, sentimento e desejo, eu estou formando as minhas energias inferiores. Tóxicas, doentias, que vão me trazer em algum momento quadros patológicos desafiadores. Então, a energia mental tóxica, que gerará tanto as alterações genéticas quanto as também alterações cerebrais, durante, por exemplo, no processo reencarnatório, na concepção, na chamada embriogênese, que é o crescimento do embrião, bem como a partir dos chamados bombardeios provindo da energia mental tóxica que surgem a partir do nascimento, durante a vida da pessoa. Uma pessoa que é pessimista, o tempo todo negativa, melancólica, o tempo todo deprimida, ela não está produzindo nenhuma energia salutar. E o corpo vai receber uma pancada violenta dessas energias tóxicas de pensamentos e sentimentos negativos. Isso é óbvio. E o convite do Evangelho é mudar essa forma de pensar, de ver, de perceber o mundo. Obviamente que, por ser de causa profundamente espiritual, a doença jamais será erradicada por meios materiais, por qualquer remédio, qualquer psicoativo, qualquer psicotrópico, qualquer benzodiazepínicos, qualquer ansiolítico. Isso são apenas para chegar aos efeitos, mas não consegue ainda a ciência humana alcançar as causas profundas das doenças, as questões das energias mentais. Apesar do avanço, como eu disse, da neuropsicoimunologia no campo da medicina. Mas ainda presos ao Deus da matéria, o Deus do materialismo, a deusa da matéria, né, que é a deusa do materialismo dos acadêmicos do mundo contemporâneo, que por esforços morais, pelo esforço de mudança de comportamento, que devem ser exercitados para que nós possamos curar ou prevenir as nossas doenças, sempre a partir de um desenvolvimento, de uma reprogramação do nosso padrão mental, dos nossos mapas mentais, transformando as nossas energias mentais tóxicas em energias mentais salutares. A prática do bem, a prática do amor, a prática da justiça, da caridade, a partir do auto-amor, a partir da auto-bondade, a partir do autocuidado, do autoacolhimento amoroso, da autoaceitação, da autoconfiança, da autovalorização da essência que sou, do autorrespeito. Sendo assim, as causas reais das doenças, elas são intrinsecamente morais, elas não são fisiológicas. São frutos desse afastamento das leis de amor, justiça, caridade, pelo exercício ou do desamor ou do pseudo-amor, praticados ou no passado ou na atual encarnação. E quando eu falo pelo desamor e pelo pseudo-amor, o desamor é o movimento egóico profundo de nossas inferioridades, muito visíveis. É o desamor por nós e pelo outro. E o pseudo-amor é a reação contra o desamor, do qual nós mascaramos supostas virtudes. Então, se eu sou uma pessoa realmente muito orgulhosa, eu finjo ser bonzinho e ser humildezinho. Me perdoe o termo mais pejorativo. Então, a pessoa entra no pseudo-amor, numa falsa virtude, que é o que normalmente a gente vê, pessoas com falsas virtudes, que não vai levar a lugar nenhum.
E essa falsa virtude foi praticada no meio religioso, praticada no meio social normal, trazemos do passado, ainda mantemos na vida presente, e o convite da vida é exatamente exercitarmos o amor, ressignificando o desamor e também debelando gradualmente o pseudo-amor. E nessas escolhas, que são profundamente sombrias do ego, elas vão gerando uma tendência às doenças psíquicas, psicossomáticas, que serão impregnadas nesses genes que dependem das causas genéticas e se manifestarão de alguma forma no órgão que a pessoa lesou, especialmente em outras encarnações. Ele traz já o que nós chamamos de o órgão mais sensível dele, que é o órgão de choque. Quando nós temos algum problema emocional, o primeiro órgão a receber a pancada é aquele órgão de choque que nós já trazemos lesado de vidas passadas, porque nós impregnamos de energias tóxicas esses órgãos em vidas anteriores ou nessa encarnação, ou é a região do estômago, a região do fígado, a região intestinal e outras regiões do próprio coração, da região pulmonar. A nossa destinação não é a doença, nunca foi, nem deveríamos ter como foco doença. Como espíritos imortais e aprendizes da vida, nós temos que ter foco na saúde. Mas, e como a saúde é uma condição natural da vida, basta para que nós possamos realmente ter foco na saúde, desenvolver uma postura amorosa frente à vida. E quando eu falo postura amorosa frente à vida, é nos libertarmos das crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo mesmo, eu não valho nada, eu não dou conta. Sair disso. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço sim, eu fui criado para a felicidade. Questão 115 do Livro dos Espíritos confirma de que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Então, aí nos libertando de sentimentos negativos por meio de uma reprogramação mental bem realizada, e, a partir de um esforço paciente, continuado, perseverante e disciplinado, possamos ter como destinação somente o tratamento mais elevado do nosso pensamento, para que nós possamos aliviar qualquer tipo de doença possível que possa estar em potência pelas escolhas equivocadas dos nossos pensamentos. Porque a causa profunda de uma doença, repito sempre, continua em atividade, porque, de alguma forma, tem pessoas que vão para uma casa espírita e aparentemente foram curadas. Aí, ela acha que foi curada, realmente, a cura veio de fora, mas houve um alívio. E isso pode ser realmente até prejudicial, porque ainda a doença não foi curada. O que houve apenas foi um alívio superficial, mas a doença, na realidade, permanece ali. Existe uma causa profunda da doença, porque ela continua em atividade e pode, a qualquer momento, manifestar novamente da mesma forma como anterior, ou assumindo uma outra condição pior, porque a pessoa achou que foi curada, mas ela não se curou como doente causador da doença. Aí ela vai e recebe uma suposta cura, que é apenas um alívio, mas a doença permanece. E por ela não mudar exatamente a forma como causador da doença, ele vai ter outra doença, às vezes até mais grave daquela que ele acha que foi curado numa casa religiosa. Eu estou olhando para cá, que eu estou olhando para o relógio para realmente a gente poder medir o nosso tempo, e já estou bem no finalzinho da nossa fala, tá? Então, o fato é que muitas vezes, nesses casos, aparentemente, aspas, essas curas se tornam até maléficas. A pessoa cura por fora, supostamente cura, é um alívio que ele acha que foi curado, mas mantém a causa, que é o comportamento dele, e vai surgir doenças muito mais graves. Então, acaba realmente sendo um trabalho inócuo, que são propostos para alívio. Cura é só despertamento de consciência, trabalhar o neocórtex, trabalhar exatamente a nobreza do nosso cérebro, realmente na camada mais humanizada, mais racional, pois, no caso da cura suposta, no alívio, está ocultando do paciente a verdadeira causa da doença. E, pela satisfação que ele experimenta com essa falsa recuperação da saúde, ainda fica mantendo essa causa. E, obviamente, isso fortalece, isso amplia o seu nível de doença, que se manifestará mais tarde, repito, com a mesma doença, ou com outra vez até um pouco mais traumática. Portanto, é fundamental nós trabalharmos para a superação da verdadeira causa das doenças que nós carregamos. A energia mental tóxica transformando em uma energia mental salutar. Que nós possamos refletir sobre essas nossas palavras e que nós tenhamos a capacidade de trabalhar pensamento, sentimento com vontade superior, com vontade firme, com força de vontade, não deixar o desejo tomar conta, para que nós possamos realmente, quando eu disser para mim, eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, realmente eu tenho o poder de realizar a transformação dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e, portanto, realmente gerar energias mentais salutares para viver
até em uma certa e relativa plenitude, daí a redundância, aqui na Terra, com saúde física, saúde emocional, saúde mental, uma vida com suavidade, leveza e contentamento. Irmã? Muito obrigada, Jorge. Muito oportuna a sua palestra. Acho que a gente deve refletir bastante sobre isso, porque a gente está vivendo momentos difíceis no mundo, né, como um todo, não só aqui, mas se a gente olhar por todos os lados, a gente está vendo o desequilíbrio, a doença, o desespero. Hoje mesmo, antes de sair de casa, uma amiga me liga e me disse que a neta estava internada porque havia tentado suicídio. Então, assim, é o que a gente vê o tempo inteiro. Então, é importante que a gente reflita sobre o que você disse hoje, para a gente nos fortalecer e atender aquele alerta de Jesus, né? Orai e vigiai, que é assim que a gente vai conseguir superar esses momentos difíceis e acreditar na gente, na nossa fé. Graças a Deus que a gente tem essa doutrina que nos dá a força, né, para a gente buscar a força para superar esses momentos difíceis. Muito obrigada, boa noite, e vamos fazer uma prece assim, final, agradecendo a Jesus, nosso amigo, orientador, nosso exemplo, agradecendo aos mentores desta casa, que tanto têm nos ajudado na condução das nossas vidas, mantendo o equilíbrio, apesar de todas as dificuldades que o mundo se apresenta neste momento. Agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante, ao Jorge, e pedimos a permissão para encerrar os nossos trabalhos neste momento e daremos continuidade com o passe e também pedimos permissão aos amigos que nos acompanham online para desligar a nossa transmissão. Boa noite a todos.